Amém. Que culto maravilhoso, né? Que louvor maravilhoso. Nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor. Já que nós estamos com esse clima maravilhoso desse louvor, todos animados, vamos agora prestar bastante atenção, amém, nas palavras do Senhor. Nós estamos num caminho. Em todos os nossos domingos, nós estamos falando bastante sobre nossos grupos caseiros, nossos grupos familiares, nossas células que estão acontecendo durante a semana, né? E as que não estão acontecendo, eu queria a colaboração de todos para darmos continuidade, amém? E hoje eu queria retratar até mesmo uma igreja que aconteceu um milagre usando o nosso mesmo método de grupos familiares. Então eu gostaria que prestasse bem atenção. E o nosso versículo-chave hoje está em Atos, capítulo 2, versículo 46. Sempre estou batendo nesse 46 porque é maravilhoso quando nós entendemos o que são grupos familiares, como acontecem, né? E como é tão maravilhoso estarmos juntos com nossos irmãos. Nossos grupos familiares, eles acontecem durante a semana, que é a continuação, né, desse culto maravilhoso. Porque o culto acontece aos domingos, né, a partir das 19 horas. Então nós temos pouco tempo, né, para aprender um pouquinho das doutrinas, do Evangelho, e nós devemos nos estender durante a semana. Então prestem bem atenção, amém? Em Atos 2:46 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no templo, a partir o pão em suas casas e a comer juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. É maravilhoso quando ele diz que a continuação acontece em casa, né? Com o partir do pão, com alegria, com a sinceridade dos irmãos, quando os irmãos se reúnem, essa é a continuação. E hoje, quando eu leio esse versículo, eu imagino a comunhão dos irmãos e um quadro lindo, né, dos irmãos reunidos em casa, conversando, falando da palavra, louvando a Deus, orando uns pelos outros. O que às vezes não dá, né, aqui no culto. Porque às vezes o irmão tem um problema, uma dificuldade que ele quer mais privacidade. Acontece isso dentro das nossas células, dos nossos grupos familiares. Né? E é bom, e é tão maravilhoso ver em Atos como a igreja crescia. Como a igreja crescia, né, da forma primitiva, quando aconteciam em casas os encontros. E é o que nós estamos falando sempre aqui, né? Nós estamos trabalhando esses grupos familiares em casas. É a continuação do nosso culto aos domingos. Nossos cultos acontecem aqui aos domingos, mas nós podemos continuar durante a semana em casa, né? Na casa dos nossos irmãos. E eu sei que é maravilhoso, né? Quando os irmãos se reúnem, postam, né, no grupo, mostrando as reuniões que tem, é tão maravilhoso. E eu sei como eles ficam felizes, alegres de estarem juntos, conversando, orando uns pelos outros. Ficam falando da palavra desse Deus maravilhoso, dos testemunhos de vida, né? Então isso é a igreja. E hoje eu queria contar um texto que chega mais a fundo, né? A igreja ela cresce quando nós aprendemos que não é só no templo, mas esse crescimento acontece em nossas casas. Nós sempre acreditamos quando nós trazemos nossos irmãos, acontecem geralmente nas famílias, nos nossos amigos, na amizade. Inicia na amizade. E o contexto de hoje é referente a um livro. É um livro que eu estou lendo e eu queria passar para vocês, baseado na nossa forma de
do que nós estamos estudando, do que estamos aprendendo, né, sobre nossos grupos familiares. E para aprender um pouquinho dessa grandeza, eu queria iniciar, antes de falar do livro, voltar um pouquinho para a história. Esse livro, ele retrata o crescimento de uma igreja. Não foi aqui no Brasil, foi na Coreia. E aí, para entender um pouquinho desse livro, eu queria contar para vocês, só voltar um pouquinho para a história. E aí eu queria que você voltasse comigo no tempo, né? Nós estamos falando aqui da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Eu não sei se vocês acompanham bastante na televisão essa divisão da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Falam bastante sobre isso. Aconteceu e iniciou com a Segunda Guerra Mundial. Eles se dividiram, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Um país socialista, né? E o outro se dividindo para a Coreia do Norte, o socialista, e a Coreia do Sul, capitalista, onde tinha ali a influência dos Estados Unidos. E a Coreia do Norte era um socialismo, onde tinha aquele ditador, aquele militarismo, onde acontecem até hoje. Lá não se pode falar em religião. Lá são proibidos de falar de ser cristão. Falar desse Deus. Imaginem você viver num país que você não pode falar da tua religião, do Deus que tu serve. E isso acontece. Vocês acham que isso é difícil? Não, não é. Acontece ainda hoje. E a Coreia foi dividida, né, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos ficaram com a parte do Sul e a União Soviética com a Norte. Sul, capitalista. Norte, comunista. Né? Então, as tropas coreanas, as norte-coreanas invadiram o Sul, aí dando início a essa guerra, que durou 3 anos, mais ou menos, de 1950 a 1953. Lá teve um dos conflitos mais sangrentos. Imaginem, um conflito mais sangrento da Guerra Fria. Então, quando essa guerra terminou, cada um ficou devastado, né? E a Coreia do Sul estava arrasada. Mais de 3 milhões, vou repetir, 3 milhões de pessoas morreram. E milhões ficaram desabrigadas, milhões ficaram feridos. E nesse cenário assim, de destruição, pobreza, o cristianismo nessa época era muito pequeno. Como eu falei no início, muito pequeno. E em 1950, mais ou menos, os cristãos eles representavam apenas 8% da população. 8%. E o país, ele tinha uma igreja fraca, sem influência e sem recursos. E é aí que eu vou começar a contar um pouquinho, a falar do contexto que eu falei no início, né, da pregação aqui, onde surge o que eu vou contar, a história que eu vou contar. Essa história, ela está registrada num livro chamado Grupo Familiares e Crescimento da Igreja. Eu passei até para alguns irmãos esse livro, né? Hoje eu passei para alguns irmãos alguns exemplares desse livro. Se você tiver interesse, né, pastor, eu não recebi, eu tenho interesse, eu tenho sede de aprender um pouquinho sobre a forma que foi desempenhada essa igreja, como foi o crescimento dessa igreja. Eu quero aprender, então me passe o livro, pode mandar no telefone que eu envio para cada um de vocês, tá bom? Eu passei para algumas pessoas, porque é o que eu achei que ia se interessar bastante. Mas se você tem interesse nesse livro, você me procura, tá? Esse livro, Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja, ele foi escrito pelo pastor Paul Yong-Soo. Vou repetir. É porque, por ser um nome coreano, é um pouquinho difícil de
falar, né? Mas é Paul Yong-Soo. Essa edição no Brasil, ela chegou mais ou menos em 1982, pela editora Vida, aqui no Brasil. E o Paul Yong-Soo foi um pastor coreano que, agora eu queria que prestasse bem atenção, tá bom? Que eu vou iniciar falando do livro. Eu estou lendo ele, abriu muito a minha mente, e eu creio que o que eu vou passar para vocês hoje vai abrir a mente de vocês também, referente aos nossos grupos familiares, né? E começou o pastor Paul Yong-Soo, ele é um pastor coreano que começou o ministério dele em 1958. E ele iniciou a sua história em uma pequena igreja feita de lona, né, num bairro bem pobre de Seul, na Coreia. Hoje, se me perguntarem, ele morreu há pouco tempo. Ele morreu em 2021. E hoje, para surpresa de todos, hoje a igreja dele conta com aproximadamente 800 mil pessoas. 800 mil pessoas. Que iniciou-se mais ou menos com 600 pessoas. E em 1961, ele tinha apenas uns 600 membros. Eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu li no livro, e que eu sei que isso dá para nós praticarmos isso, e é do que nós estamos vivendo, né? Soo, ele queria ser maior. Ele era solteiro e ele pregava para 600 pessoas, mas ele queria muito mais. Ele tinha sede e vontade muito mais. Ele fazia tudo sozinho. Ele era o pastor da igreja, fazia tudo sozinho. Ele pregava, batizava, visitava os enfermos, ele aconselhava. Ele queria fazer tudo sozinho na igreja. Tudo. E ele achava que sem ele a igreja não acontecia. Eu sou tudo. Então ele se sobrecarregou. Tudo era responsabilidade. Ele puxou toda a responsabilidade para ele. E ele fazia tudo sozinho. Até que um domingo, ele era dia de batismo. E naquele dia, ele batizou 300 pessoas. Num só dia. Numa só manhã, 300 pessoas. Para uma pessoa que deixou se sobrecarregar, isso para ele foi bastante pesado. E chegou à noite, ele não conseguiu. Ele chegou no púlpito na hora de pregar, ele não conseguiu dar continuidade. Ele desmaiou ali mesmo, na frente de todos. E ele também fez a mesma pergunta que muitos de nós às vezes nos fazemos: Senhor, o que está acontecendo? Por que me envergonhas na frente de todo mundo? Eu estou ali pregando, falando da palavra do Senhor, eu batizei 300 pessoas, eu aconselho, eu oro, eu vou visitar os irmãos, eu vivo para Ti, Pai. E aí quando os médicos disseram: pastor, o que o Senhor tem é um esgotamento físico e mental. E o conselho que nós lhe damos como médico: desista do seu ministério. Imaginem para ele o choque que foi ouvir isso. Mas Deus falou com ele. Ele disse: filho, você talvez não esteja fazendo a obra do jeito que tem que ser feito. Talvez você está fazendo de um jeito que não é por aí. Você precisa reformular. Aí o que ele pensou, né? Ele orando, ele ali doente, né? No leito de hospital, em casa, ele orando, ele queria muito que o povo dele crescesse. E aí ele deitado na cama, sem força, ele começou a estudar a Bíblia. E aí ele viu, né? Leu em Atos, capítulo 2, a igreja primitiva que se reunia no templo, mas também se reunia em casas. E foi assim que eles conseguiram cuidar de milhares de convertidos. Vocês lembram que eu li em Atos capítulo 2 aqui toda semana? Capítulo 2,
versículo 46, 42. E hoje eu li sobre o 46, onde eles se reuniam em casa, repartiam pão. E ali oravam juntos. E foi como ele disse aqui: já que eu não posso, eu posso entregar para os meus diáconos, para o povo da igreja, cada um fazer em suas casas. Ele reuniu com os diáconos da igreja. Imaginem. Ele reuniu com os homens e disse: olha, não está dando mais para mim tomar a frente, tudo sozinho. Vocês podem se reunir em casa, fazer os grupos familiares na casa de vocês. Sabe o que os homens falaram para ele? Deram um banho de água fria assim nele. Disse: mas pastor, nós lhe pagamos para isso. E o senhor acha que nós vamos fazer isso de graça? E o papel de levar a palavra é sua, de pregar é sua. O papel de levar o evangelho é seu, nós estamos lhe pagando para isso. Ele ficou tão entristecido, arrasado, porque não era o que ele queria ouvir. E foi então que ele decidiu, Deus falou com ele que ele precisava, talvez estava indo no caminho errado, que ele procurasse as mulheres da igreja. E foi quando ele viu ali a luz no fim do túnel para ele. Ele viu ali a ideia dele de usar mulheres. Imaginem, quando ele olhou pelas mulheres, ele imaginou: como que eu vou fazer isso? Onde a cultura na época coreana, a mulher era submissa, ela não podia ter voz. Como que eu vou fazer isso? Se na época onde ele vivia, mulher não tinha esse poder. E foi aí que ele, lendo a Bíblia, ele teve algumas referências. Nós temos muitas referências na Bíblia que tiveram mulheres que fizeram a diferença, né, no meio do Evangelho. E aí ele resolveu usar isso como base. Então ele reuniu ali mais ou menos umas 20 diaconisas da igreja e dividiu assim a igreja dele em alguns distritos. Ele disse: olha, cada uma vai ficar responsável em sua casa de montar os grupos familiares. Pegou as mulheres, cada uma, como vocês são a base de casa, vocês vão conseguir, né, levar para suas casas, para suas famílias. E cada um vai ali orando, falando um com o outro, aconselhando um ao outro e fazendo os grupos familiares. E é onde nós vamos fazer como base para a igreja crescer. E ele dividiu. Imaginem, quando ele iniciou essa obra, ele iniciou uma obra, né, de criar os grupos familiares. E com esse início, vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que está um pouquinho alto, né? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Amém. E quando ele iniciou, imaginem ele deixasse: poxa, agora eu estou aliviado, né? Já que eu não posso fazer isso, mas as mulheres da igreja vão fazer. E começou o que nós estamos iniciando aqui na igreja, né? Cada um faz os seus grupos familiares em casa. E as mulheres fizeram. E aí vocês dizem: poxa, que legal, deu certo? Não, foi caótico. Não deu certo? Por quê? Porque não tinham treinamentos. Chegavam nos grupos familiares, não sabiam nem o que fazer nos grupos familiares. Chegavam lá: o que nós vamos fazer aqui? Aí começou, imaginem os grupos familiares com muitas mulheres, né? Era uma falando da outra, era uma conversa aqui, uma conversa ali, riam. O que eram grupos familiares se transformaram em festas, em eventos. E mais, começaram ali pedir ofertas nos grupos familiares.
Era um emprestando dinheiro para o outro, era um discutindo com o outro, fazendo investimento. Não, eu vou fazer investimento com o teu dinheiro. E foi onde... E tinham doutrinas erradas, né? Onde o líder do grupo familiar, ele ensinava completamente diferente. Ele chegou a ensinar que Pai, Filho e Espírito Santo eram 3 deuses. Olha só as doutrinas. Então, tudo isso fez com que os grupos familiares fossem tudo por água abaixo. E era tudo desordenado. Algumas enchiam de pessoas, né? Tinha 50, 60, ninguém mais conseguia controlar nada. E ficou ali um evento e virou uma festa. Os grupos familiares viraram umas festas. E aí não tinha mais os desvios de ofertas. Então, teve as divisões. Os líderes das células quiseram muito mais. Viram que o negócio estava dando ali as ofertas, até nos grupos familiares, estavam dando, né, com os eventos. Eles começaram a dividir até a igreja. Cada um, eu vou montar minha igreja, porque o negócio está dando. Então, tudo isso foi caótico. E ele Exu viu que deu errado. Mas ali, foi com aquele desafio, foi com essa dificuldade que ele teve no início, que fez ele crescer. Que fez a igreja crescer. Porque a gente só aprende, a gente sempre fala aqui na igreja, com as nossas dificuldades. E quando ele viu as dificuldades, aonde ele precisava melhorar, ele teve que refazer todos os grupos familiares. Ele viu que muitas pessoas estavam dando conflito, vamos dividir em 15. Quando chegar em 15, monta um outro grupo familiar. Aqui não se fala em dinheiro, né? Não fazem empréstimos. Nós temos aqui um único propósito. Vocês sabem qual é o único propósito quando nós temos nossos grupos familiares? Orar, aconselhar, louvar, falar do nosso Senhor. Nossos grupos familiares é a continuação do nosso culto aos domingos. Às vezes nós dizemos, mas às vezes eu tenho tanta vontade de falar umas coisas, o que eu entendo, eu tenho algumas dúvidas. Você pode fazer isso no teu grupo familiar. Às vezes está com o coração tão machucado, e é no grupo familiar que você tem a oportunidade de orar com os irmãos. Irmãos, não estou passando bem, eu estou com uma dificuldade, estou enfermo. Orem por mim. E uns começaram, e foi ali que foi a chave, ali que foi a mudança de chave. Porque eles viram qual a importância do grupo familiar. É quando um ora pelo outro, quando um ajuda o outro, quando vê a dificuldade do outro, porque ali você está próximo do teu irmão, está frente a frente com ele, e é ali que tu encontra, dentro de casa, dentro da tua casa, tu encontra as dificuldades e pode ajudar o teu irmão. E ali aconteceu a grande mudança. E é essa mudança que nós estamos querendo implementar aqui. Então ele resolveu cada problema. Ele foi pegando todas as dificuldades. É treinamento que falta? Vamos trabalhar o treinamento. É prestação de contas que falta? Vamos trabalhar a prestação de contas. É os grupos que não estão passando. Vamos dividir em 15, até 15 pessoas. Deu as 15 pessoas, vamos montar para um outro grupo. E ele foi vendo que foi mudando, né, o pensamento das pessoas, e a igreja foi crescendo muito mais. E hoje eu vou repetir para vocês, hoje são aproximadamente 800 mil pessoas na igreja. Então, o milagre aconteceu. E eu creio nesse milagre. E eu creio nesse milagre que pode acontecer aqui também. Não foi só porque é na Coreia do Sul. Aqui nós temos a oportunidade de falar desse Deus maravilhoso abertamente. E o que está faltando? Esse livro veio como uma chave assim para mim, sabe? Uma mudança de chave. O que está faltando? As dificuldades que eles tiveram, nós também temos muitas. Mas nós temos hoje muito mais oportunidades.
E hoje, com que nós temos tecnologia na nossa mão, nós temos tanto, né? Podemos falar desse Deus abertamente. E o que está faltando em nós? O que está faltando? E nos grupos, ninguém é número. Eu sempre falo que grupos não é número. O líder da tua casa, o líder da tua célula, do teu grupo familiar, ele conhece cada um, cada família. E o grupo, ele ajuda um ao outro. Vou repetir para vocês. O grupo ajuda um ao outro, porque ele conhece a dificuldade do outro. Às vezes é o irmão que está sem emprego. Ah, irmão, eu tenho um emprego ali que você pode me ajudar. Poxa, eu estou sem trabalho. Poxa, eu trabalho ali com serraria. Eu estou precisando de alguém para me ajudar. Ajuda. Poxa, hoje eu estou sem remédio. Poxa, aqui em casa tem remédios que eu não uso. Eu posso te ofertar. Isso é grupo familiar. Um ajudando ao outro. É tendo comunhão. É alimentando um outro. Poxa, aqui em casa está sobrando, está estragando banana. Tu quer levar para tua casa? Eu te ajudo. Isso é grupo familiar. É desse grupo que eu falo, né? Quando alguém fica doente, eu não tenho remédio, mas vamos orar juntos. O poder de uma oração é muito grande. É muito grande um pelo outro. E quem que não quer uma oração? E a evangelização, pastor, onde é que fica a evangelização? Ela acontece naturalmente. Ela acontece, ela cresce naturalmente. E é isso, né? Essa grande mudança, ele me mostrou com esse livro, como eu falei para vocês, esses exemplares eu passei para alguns. E quem sentia necessidade, pastora, eu gostei muito do que a senhora falou, da pregação sobre esse livro. Eu quero ele para mim. Leiam. Leiam, que tenho certeza que vai abrir a mente de vocês. E nesses grupos, ninguém mais precisa dizer assim, pastor, nós estamos pensando em fazer ir para a igreja. Os grupos mesmo acontecem, eles mesmos ajudam a igreja. Eles mesmos, hoje, eu até li uma coisa muito interessante, que os grupos mesmo é que fazem. Olha, hoje nós vamos nos reunir para fazer a limpeza da igreja. É o grupo da irmã tal que vai fazer a limpeza da igreja. É o grupo do irmão João, que hoje vai fazer capinar ali do lado da igreja. Então se dividiram em grupos e não precisava mais ter que ficar ali pedindo, irmã, vamos para a igreja lá, hoje dia de limpar a igreja. Porque já tem os grupos próprios. Hoje eu vou me responsabilizar para contratar um ônibus. Era o grupo que montava para pegar pessoas para levar para o templo. E é dessa forma que acontece, não esperar apenas pelo pastor, pela pastora, porque você pode fazer muito mais no seu grupo. É num grupo que acontece, que comanda, né? Então, hoje, coloca isso em prática, nessa semana, ore, pergunte ao Senhor, vá, visite o teu irmão, né? Qual a família do Senhor que quer esse alcance? Dê o primeiro passo, convide teu vizinho. Leva para o café, ajuda, ofereça uma oração. E hoje eu te convido, né? Te convido que você possa voltar a esse modelo bíblico, né? Do Atos 2. A igreja no templo e nas casas. Assim como a igreja, né, do pastor Show cresceu, nós podemos também crescer. Só basta nós querermos. Só basta nós termos a mesma vontade, a mesma força de vontade, né? Crescer a nossa igreja. E como a palavra diz, crescendo a igreja, os que vão sendo salvos. No versículo 47, ele fecha com essa chave de ouro. Então eu convido, né, vamos levar isso todos os dias para a nossa vida, não só aqui no templo essa noite, mas leve isso para a sua vida. Amém? Eu gostaria de colocar, vocês fiquem de pé, vamos fazer uma oração em prol da nossa igreja, em prol dos nossos grupos familiares, em prol
de tudo que foi falado essa noite, que possamos crescer como igreja, sendo igreja, essa igreja de Cristo. Amém? Feche teus olhos. Pai misericordioso, dai-nos, Senhor, um coração de servo. Dai-nos, Senhor, a confiança de amar uns aos outros. Forma-nos, Senhor, no nosso coração a vontade de fazer crescimento da Tua igreja, Senhor. De grupos familiares que possamos ser, Senhor, a chave para o crescimento dos grupos familiares, para o crescimento da Tua igreja, Pai. Que possamos formar pequenos grupos com amor, com evangelismo, com cuidado, com oração. Que cada um de nós, Senhor, possamos levar uma família cada vez mais a Cristo ainda essa semana. Que possamos levar uma família que está necessitando de ouvir a Tua palavra, Pai. Cresça esse amor dentro de cada um de nós, pela vontade de crescimento da Tua igreja, dos nossos grupos familiares, Senhor. Abra nossa mente para entendimento verdadeiro da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.